com muita atenção ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Suplicy, e que Vossa Excelência rapidamente tocou em alguns números relativos à pesquisa divulgada ainda no final do dia de ontem, pesquisa da Datafolha, e que foi concluído no dia de ontem essa pesquisa, que ouviu mais de 2.000 eleitores no Brasil inteiro. E uma pesquisa que não apenas perguntou a respeito da intenção de votos dos pesquisados e das pesquisadas, mas também faz uma avaliação da economia, da percepção que o povo brasileiro está tendo em relação à política econômica brasileira, senador Cristóvão, em relação à Copa do Mundo. Vossa Excelência, e eu tenho conversado bastante com Vossa Excelência a respeito disso, tem manifestado a sua preocupação de que nós estejamos, talvez, gastando um pouco demais das nossas energias debatendo a Copa. Essa semana é a primeira vez que eu venho à tribuna para falar de Copa do Mundo. E venho exatamente por conta dos dados que considerei muito elucidativos, os dados divulgados por essa pesquisa. Primeiro, a chamada da matéria do próprio jornal Folha de São Paulo, que publica a pesquisa realizada pelo Datafolha, é o seguinte: com Copa, o humor do país melhora e Dilma cresce. E aí começa a matéria dizendo o seguinte, que a Copa do Mundo mudou o humor geral dos brasileiros e parece estar influenciando a avaliação do governo, as expectativas econômicas e até as eleições presidenciais, até a eleição presidencial. Eu não diria assim. Eu quero, me permitam, mas fazer uma análise um pouco inversa do que está aqui. Eu quero dizer que talvez as notícias, as últimas notícias dos últimos meses, sobretudo do mês de junho do ano passado, 2013, até o momento, ou pelo menos até antes da abertura da Copa, no geral as notícias eram todas elas muito negativas. As notícias dos jornais, as notícias das rádios, as notícias da televisão. Desenhando cenários catastróficos, dizendo que o povo brasileiro se envergonharia com a realização da Copa no Mundo do Brasil, que seria um caos nos aeroportos, que nas cidades ninguém conseguiria andar e que o Brasil não se daria bem com o iniciar dos Jogos da Copa do Mundo, senhor presidente. Então, eu creio que aquelas notícias, as previsões catastróficas, negativistas, senhor presidente, elas sim, que influenciavam até o momento o bom humor da população brasileira. Com o campeonato iniciado e com o sucesso obtido até esse momento, as coisas parecem estarem voltando à sua normalidade. Senhor presidente, senhores senadores, veja que é uma avaliação um pouco diferenciada daquela que vem sendo publicada no dia de hoje. Repito, o humor da população, na minha opinião, mudou nesses últimos meses por conta das notícias extremamente negativas em relação ao país. Raro o dia que não abríssemos uma revista, um jornal, que não ouvíssemos na rádio notícias negativas, que o aeroporto cheio de falha, um alagou, o outro ficou não sei o quê, e que nada daria certo. Hoje não, já a Copa do Mundo, há quase um mês, ela abriu dia 12 de junho, e hoje nós já estamos no dia 3 de julho. E todas as 12 cidades sedes têm avaliado que o evento tem ocorrido com grande sucesso. Portanto, eu repito, eu creio que o que essa pesquisa feita pelo Datafolha, pesquisa concluída no dia de ontem, no que diz respeito ao humor da população brasileira em relação ao futuro do país, em relação à economia, eles refletem uma situação que volta à normalidade, porque a partir do início do evento, a população deixa de ser levada por notícias e é levada pelos fatos concretos, pelos fatos vividos e evidenciados. E aí o que diz a pesquisa, senhor presidente? O que diz? Opinião sobre a Copa.
63% da população hoje é a favor da Copa do Mundo, contra 51%, ou seja, há um mês. Ou seja, no dia 14 de junho, 51% da população brasileira era a favor da Copa. Hoje, 14 de julho, 63% do povo brasileiro é a favor da Copa. Em relação ao anfitrião, a pergunta feita pelo Datafolha: a organização da Copa pelo Brasil dá mais orgulho, mais vergonha, ou a pessoa não saberia responder? 60% responderam que dá mais orgulho. Há um mês, eram 45% que diziam que a realização da Copa no Brasil dá mais orgulho do que vergonha. Hoje, repito, são 60% da população brasileira que acha que dá mais orgulho. Em relação aos protestos, a pergunta feita: as manifestações durante a Copa te dão? Aí seriam as respostas, as opções: mais vergonha, mais orgulho ou não sabe. 65% da população respondeu que as manifestações, e felizmente essas são muito poucas, isoladas e com uma participação insignificante de pessoas, 65% da população diz que essas manifestações dão vergonha. Em relação às ofensas que os torcedores fizeram a presidente no estádio do Corinthians durante a abertura da Copa em São Paulo. Aí o número é claro: 76% da população brasileira respondeu que aqueles que não só vaiaram, mas que xingaram com palavras de baixo calão, agiram mal. Agiram mal, portanto, agiram de forma desrespeitosa. Nem a presidenta, nem qualquer pessoa merece ouvir aquilo que foi dito durante a abertura da Copa, porque, além de tudo, além de ser ofensa, é uma atitude que demonstra uma falta de educação completa, senhor presidente. E aí entram as perguntas em relação à avaliação do governo e em relação à percepção da população quanto à situação da economia no país. Há pouco tempo, a maior parte da população achavam que tudo ficaria como está ou que piorariam. Hoje, em relação à situação econômica, 66% da população respondem que ou continua como está ou melhora. E somente 30% acham que vai piorar a situação. A inflação, que a maioria também achava que ia aumentar. Ainda acham que vai aumentar uma parcela, mas que diminuiu significativamente, de 58%. E o desemprego? O desemprego, 52% da população acha que vai cair, ou então o nível de emprego continua como hoje. Enfim, os dados são positivos. Aí cresce também a avaliação do governo da presidenta Dilma e, portanto, cresce a intenção em votos à presidenta. O senador Suplicy já falou dos dados, apenas para repetir alguns. 38% indicam que votarão na presidenta Dilma, 20% no candidato Aécio Neves e 9% no candidato Eduardo Campos. Ou seja, senhor presidente, creio que a gente, a partir daqui, a partir do fato ocorrido, do fato vivenciado, é que nós podemos dizer que a população tem elementos reais para tirar a sua própria conclusão. Porque aquela opinião de dificuldade, opinião negativa quanto ao futuro do Brasil, quanto à economia, quanto inclusive ao sucesso da Copa, era uma opinião muito embasada por conta dos noticiários que, na sua grande maioria, eram negativos. Quero lembrar aqui um dos jornais, não lembro se foi exatamente esse jornal a que acabo de me referir, mas que fez uma longa entrevista com o jogador de futebol Ronaldo, conhecido como Fenômeno, que foi muito importante, uma pessoa muito querida do povo brasileiro e de todas nós, dizendo que tinha vergonha da forma como o Brasil se preparou
para a Copa do Mundo. Eu lamento, como todos nós brasileiros, que nem todas as obras tenham sido concluídas, algumas delas sequer iniciadas, como a mobilidade urbana na minha cidade, na cidade de Manaus. Mas esses projetos não significam dizer que foram para as gavetas e que não acontecerão daqui para frente. Pelo contrário, acho que é nosso desafio, o desafio do poder público, o desafio dos governos, seja da Presidência da República, dos governos estaduais ou municipais, de buscar a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras, principalmente daqueles que vivem nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, que sofrem com o trânsito, que sofrem com problemas de saúde. Esse desafio, ele continua sendo perseguido, porque, afinal de contas, devem governos estaduais, federal e prefeitura juntar-se, unir-se para melhorar a situação de vida nas cidades, senhor presidente. Eu aqui quero dizer que, com muita alegria, que vi antes do início do campeonato, antes mesmo do dia 12, ver inaugurado na cidade de Manaus um centro de treinamento, que é um campo oficial, totalmente reformulado, totalmente reconstruído, que é o Estádio da Colina, um dos estádios mais populares da cidade de Manaus, que fica num dos bairros centrais e mais antigos de Manaus, que é o bairro de São Raimundo. Esse estádio pronto, que sem dúvida nenhuma um legado importante para aqueles que vivem nos bairros da Glória, de São Raimundo, no centro da cidade de Manaus, visto que São Raimundo, Glória, são bairros na Matinha, vizinhos ao centro de Manaus, mas que toda a cidade saberá aproveitar esses equipamentos, esse equipamento público da melhor forma possível. Eu apresentei uma emenda ao orçamento da União para construir essa obra, e essa obra foi feita, concluída através de uma parceria entre governo do Estado do Amazonas e governo federal. E eu fico feliz porque, tive uma pequena parcela de contribuição na realização dessa obra, porque a emenda foi apresentada por mim há alguns anos, senhor presidente. Então, é dessa forma que quero me referir, dizer que espero, ainda temos alguns dias até o final deste campeonato, e espero que tudo siga na mais completa normalidade, na mais completa tranquilidade. Os jogos que virão agora, quem acompanhou, e um dia desses eu ouvi com muita atenção o pronunciamento da senadora Ana Amélia, falando inclusive de dados estatísticos, e agora a senhora tem mais dados para falar, senadora, porque a cada dia, a cada rodada, são novos recordes que são quebrados. Eu ouvi que quebrou-se o recorde de gols, já havia sido quebrado, agora de defesa também. Tamanha quantidade de jogadas que os goleiros de excelente qualidade fizeram, né? Então não é à toa, é uma Copa no país do futebol e Júlio César é um deles, não é? Que nós assistimos a sua emoção logo no final da partida e durante a partida também. Afinal de contas, nós estamos no país do futebol, num país que é o Brasil, de muita dificuldade, um país em construção, mas cujo povo procura fazer tudo com muita alegria, inclusive atravessar as adversidades com alegria, com cooperação, com solidariedade. Esse é o Brasil, senador e presidente Cristóvão. Esse é o nosso país. E eu tenho muito orgulho de ser deste país, este país que não tem tempo ruim, que não tem dificuldade. O povo se levanta, o povo reconstrói e o povo faz. E é assim que o povo vem recebendo com carinho, coração aberto, todos os visitantes, os turistas, inclusive os vizinhos argentinos, que estão recebidos com muito carinho, estão sendo recebidos com muito carinho aqui no nosso país. Muito obrigada, presidente Cristóvão.